O assunto escatologia, acontecimentos dos últimos dias, é um assunto que tem séculos de discussão e não será definido. As questões futuras intrigam o homem desde a sua existência. Nesta, eu tento apresentar uma escatologia descomplicada, encaixando de forma progressiva os acontecimentos. Sobre arrebatamento, falo ao final ou em outra postagem. Alguns princípios tiveram que ser adotados para isto. São eles: princípio da interpretação total e não fragmentada. Este princípio procura não interpretar cada versículo que constrói uma narrativa a partir de um versículo único ou de pequenas passagens, mas uma interpretação universal dos eventos de uma forma geral e não particularizada. Outro princípio, o princípio da hierarquia doutrinária escatológica. Este princípio vai considerar o livro do Apocalipse como o livro superior, mais condensado e destinatário de todas as outras profecias anteriores dos outros livros. Os livros de Zacarias, Daniel, Mateus, etc. O livro de Apocalipse, portanto, tem superioridade doutrinária sobre todos os outros. Todos os outros apontam para o Apocalipse. Todos os outros narram um recorte dos eventos e Apocalipse condensa todos. Desta forma, Apocalipse é um tronco e os ramos vão sendo enxertados com as profecias dos outros livros. Princípio da linguagem simbólica. Este princípio adota a linguagem simbólica e não o cumprimento literal ou espiritual das narrativas do Apocalipse, por um motivo. Primeiro, o padrão linguístico das profecias de Zacarias, Daniel e todos os outros profetas são sempre simbólicos e Apocalipse não foge desse princípio em nenhum momento. É o mesmo padrão linguístico. Exemplo, vamos ler. Daniel 4, 20 a 25 diz: A árvore que vistes que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, e para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte, a sua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Os leitores e ouvintes continuam a leitura até o 25. Aí mesmo em Daniel, capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Versículos 17 e 18. E diz assim: Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel, capítulo 8, versículo 7 e versículo 21. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Outro exemplo, a própria estátua que Daniel viu, que representavam 4 impérios, e outros exemplos dentro do livro do próprio Apocalipse. Apocalipse 10, 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda em Apocalipse, capítulo 9, versículo 9, diz assim: Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. O versículo 12 diz assim: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Versículo 15 e 18. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 18. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Por isso consideramos esse princípio da linguagem simbólica. É o mesmo princípio de todos os livros proféticos. Pelas passagens não há nenhum motivo de considerar que a narrativa de Apocalipse é literal. Toda a linguagem simbólica se cumpre politicamente sobre a terra.
É por isso que todos olham os acontecimentos com Israel e Jerusalém como bússola do mundo, mas não sabem explicar bem o porquê, ou eles não sabem encaixar nos acontecimentos dos últimos tempos. O reconhecimento do Estado de Israel como nação em 1948 é um acontecimento profético descrito na Bíblia. Está profetizado que o Deus eterno congregaria de volta o seu povo espalhado pela terra. Outro princípio que eu adotei, o princípio do cumprimento em tempos diferentes. Como padrão linguístico, todos os acontecimentos perpassam gerações, não se cumprem apenas uma geração como pensamos. O Apocalipse é profético porque passam os céus e a terra e as palavras vão se cumprindo ao longo dos séculos. Por isso, não podemos pensar que o que aconteceu para trás, antes da nossa geração, não tem relação profética e acabamos desprezando sinais claríssimos que já aconteceram e esperamos ainda que venham a acontecer. Exemplo, pode ter atrocidade pior do que o que aconteceu no Holocausto? Por que esse acontecimento não pode ser encaixado como a tribulação ou grande tribulação? Outro princípio adotado, o princípio do cumprimento em lugares diferentes. Como no princípio anterior, este princípio considera que as profecias não têm que acontecer em todo o mundo de uma só vez, mas em lugares diferentes. O próprio Jesus disse: quem estiver na Judéia, fujam. Portanto, o holocausto pode ser encaixado como um cumprimento apocalíptico sem, no entanto, a nossa geração ou todos os povos terem experimentado, apesar de toda a terra ter sentido e ficado abalada com esse grande acontecimento. Agora eu vou fazer uma narrativa rápida, um resumo de todo o livro do Apocalipse, dos 22 capítulos. Primeiro, Apocalipse capítulo de 1 a 5, carta às igrejas, e a visão do trono não começa a narrar ainda eventos futuros. A partir de Apocalipse 6, começa-se narrativas em relação ao mundo com os selos. O capítulo 6, versículo 9 a 11, aqui as almas dos decapitados estão esperando se completar um número exato. Qual o número exato? Os próximos capítulos até o final só vai dar um número exato, 144 mil, capítulo 7. Quando se completar este número, começa-se eventos específicos narrados à frente, descritos como o grande dia, Apocalipse 6, versículos de 12 a 17. Mas enquanto não acontecem, outros eventos estão acontecendo e sendo narrados nos próximos capítulos. Apocalipse 7, 9 a 17, a visão dos glorificados que vem da grande tribulação de Mateus 24, 15 a 31 e que não se pode contar. Então, vão morrendo mais gente, mas dentro dessa quantidade existe um número exato de escolhidos que se completou, os 144 mil, para o grande dia. Se for considerar que o Holocausto foi a grande tribulação, de fato morreram muito mais que 144 mil pessoas, cerca de 6 milhões de judeus, entre outros, somados a todos os crentes que morreram ao longo dos séculos pelo testemunho de Cristo. Realmente o homem não pode enumerar, por isso João via uma multidão do qual não se podia enumerar. O capítulo 8 marca o último selo e o começo das trombetas e mostra que a terra ainda tem homens com possibilidade de conversão. O capítulo 9 confirma que ainda existem homens, alguns receberão a marca da besta e outros não a aceitarão. Este capítulo fala de guerras que dizimarão 1/3 da população mundial. Se somarmos as mortes das guerras, este número já se completou há muito tempo, se somarmos todas as guerras que se aconteceram ao longo da existência depois de Cristo. No capítulo 10, versículo 7, a narração diz que ao tocar a 7ª trombeta, o mistério de Deus, que são as profecias, se cumprirá. Então é neste momento que ficará mais claro as profecias. Capítulo 11 é bem específico quanto à relação Jerusalém e templo, eu vou explicar mais à frente. Jerusalém é sitiada conforme narrado em Lucas, capítulo 21, 20 a 24. Os versículos 13 a 14 falam das duas testemunhas. Quem pode simbolizar? Narra que elas morrem e depois de 3 dias e meio são ressuscitados e sobem ao céu. É exatamente a mesma narração de quando Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou e subiu ao céu à vista de todos. Versículos 15 a 19.
Exatamente na sétima trombeta, um acontecimento importantíssimo. O reino do mundo se torna do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram do capítulo 10, versículo 7, quando vai ficar claro para o mundo as profecias? Mas não é um reino ainda definitivo, porque os próximos capítulos narram mais acontecimentos, mostrando que este tempo pode simbolizar o milênio de Cristo, não literalmente nos 1000 anos, mas o milênio que aconteceu a restauração do templo. O capítulo 12 vai usar uma linguagem simbólica comparando o ressurgimento de Israel como centro do mundo com todo o processo de nascimento de Jesus, perseguição e etc. Perceba que há uma guerra no céu, guerra espiritual. É justamente este período em que Israel é o centro e Satanás preso está guerreando contra isto, contra este acontecimento, mas lá no reino espiritual. É a partir daí que o dragão é solto e atirado à terra, capítulo 13, a seduzir as nações contra o reinado político de Cristo. O capítulo 14 vai narrar este reinado de Cristo simbólico com os 144 mil. São esses que vão proclamar que as profecias se cumpriram. Os que reconhecem e aceitam o cumprimento das profecias que estão acontecendo à vista de todos, capítulo 22, versículo 7, não recebem o selo da besta. Vou explicar tudo como se cumpre mais à frente. Capítulo 16, sedução de Satanás das nações para a grande guerra do Armagedon. Capítulo 17 e 18 fala da grande meretriz. Essa grande meretriz é uma linguagem simbólica para descrever uma instituição que parecia ser representante de Cristo, mas que causa perplexidade e admiração porque se volta contra as profecias e ainda seduz reis contra essas profecias. Veja que em 18:7 ela é uma viúva, ou seja, era casada, mas seu esposo morreu para ela, simbolizando Cristo abandonado por ela. Veja em 18:4 que foi a liderança que se corrompeu, simbolicamente se prostituiu, e membros dela vão se desgarrar sendo chamados de povo meu, sendo chamados a sair do meio dela. Os capítulos 19 e 20 narram o desfecho de todos os acontecimentos, narram o período milenar mais especificamente, e no final do 20, o julgamento final depois da Grande Guerra. O 21 narra a restauração da terra, a nova Jerusalém que desce do céu, e o 22 como viverão os salvos e conselhos finais. Chegamos ao clímax. Vamos agora transformar esta linguagem simbólica em acontecimentos literais se cumprindo politicamente? Estaríamos hoje nos acontecimentos do Apocalipse 11. Os selos já se cumpriram, a tribulação e a grande tribulação já aconteceram. A tribulação foi o sítio de Jerusalém 70 depois de Cristo por Tito. Se cumpriu Lucas 21, 20 a 24. A grande tribulação foi o Holocausto. As duas testemunhas são a Igreja de Cristo e Israel. Israel se tornou Estado, mas não completamente, porque o capítulo 11, versículo 2, diz que a parte exterior do templo foi dada aos gentios. É a parte de Jerusalém que não pertence a Israel e que está na mesquita de Al-Aqsa. O período do milênio de Cristo é justamente quando Israel tomar a totalidade de Jerusalém e se tornar capital do mundo. Este acontecimento para os judeus é a mesma coisa do nascimento de Jesus para a cristandade, narrado no capítulo 12. De Al-Aqsa é a descrição de que a abominação está assentada no lugar santo. Só consegue ser este fato de Jerusalém ser na sua totalidade de Israel porque Satanás está preso guerreando no céu contra este nascimento, simbolizando Maria e o parto de Jesus. Depois o dragão, simbolizando Satanás, vai ser atirado à terra para seduzir as nações contra Israel, capital agora do mundo. Capítulos 13, 14 e 16. Os 144 mil, simbolizando os que acreditam que as profecias se cumpriram quando Israel tomou Jerusalém, vai proclamar isto para o mundo, mais uma vez confirmando as duas testemunhas, judeus, israelitas e cristãos. Capítulo 16. Satanás seduzindo as nações para a grande guerra do Armagedon é justamente a aliança militar das nações contra Israel. Nesse tempo, o selo da besta colocado na testa dos seus adoradores pode ser a farda militar do exército da aliança contra Israel, que alguns vão rejeitar e se juntar a Israel.
O poderio da aliança contra Israel vai se decidir quando as lideranças da grande meretriz decidirem ficar contra Israel. O Vaticano vai declarar que apoia a aliança das forças contra Israel e convoca os líderes políticos cristãos católicos, causando perplexidade. Essa é a grande meretriz. Nesta hora, soldados e pessoas convocadas não vão aceitar este fardamento, o selo da besta, e se alinharão a Israel. Os Estados Unidos da América é um ungido que Deus usou para defender Israel. Quando se formar a aliança contra Israel, eles marcham contra a cidade santa e a sitiam. Apocalipse 20, 8-9. Perdem a guerra porque espiritualmente quem está lutando é Jesus montado no seu cavalo branco. Apocalipse 19, 19-21. Depois dessas coisas, aparece literalmente Jesus e os que com ele estão no céu para ressuscitar todos e julgar a todos. Apocalipse 20, 11-15. A terra é transformada e os salvos desfrutarão da nova Jerusalém junto com o Senhor Jesus, governante de todas as nações. Alguns homens foram separados para adorar o Pai no céu.